Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre o relatório do Helg, Fundo de Logística da REC. E, cara, esse é o último mês, pelo menos, né, se nada novo acontecer, onde a gente vai falar do Helg sozinho, né? Vocês sabem que eu sempre fazia o combo Rect-Helg, mas como a gente tem essa situação bem peculiar aqui no Helg, eu separei o combo, mas no mês que vem já deve voltar, até porque não tem porquê, né, ter dois vídeos desses fundos e tal. Enfim, conversar um pouco. O fundo teve um resultado de 92 cents, que não vai ser distribuído, a gente já está ligado nisso. Eles aprovaram, né, o fundo chamou uma consulta formal para aprovar, né, essa retenção de rendimentos. Por quê? O que acontece? O fundo ele tem que distribuir 95% no semestre. Não fala se é mensal, se é trimestral, etc. Isso aí pouco importa. Se ele quiser segurar o semestre inteiro e distribuir no final, ele pode. Porém, para ele segurar esse rendimento, não nem distribuir nem em nenhum momento do semestre, né, ficar com esse dinheiro preso dentro do fundo, ele tem que fazer uma consulta. Tem uma norma da CVM, não me pergunte qual, galera, eu não vou saber, também pouco me importa qual que é o número da instrução da CVM, que permite que o fundo faça isso desde que seja aprovado em assembleia. Então ele chamou a assembleia para ter a legalidade da coisa, né? E ele está retendo a distribuição. Vamos lá, vamos colocar algumas coisas em ordem. Primeiro ponto, essa retenção de distribuição resolve o problema do fundo? Não, resolve em partes, né? O fundo tem duas dívidas, uma de 12 milhões de reais, que é que a retenção de rendimentos vai ser possível de resolver, que é essa daqui, e uma outra de 59 milhões de reais, que vence em dezembro de 23, que é uma parcela. Ele comprou o imóvel, parcelou o imóvel, e aí, contando, né, que conseguiu emitir e tudo mais, aquela coisa, né, o gestor contando com o ovo na bunda da galinha, e aí ele tem que pagar essa parcela, né, final do ano. E a gente vai acompanhando, por ele não tem dinheiro, ele vai ter que vender algum imóvel, né, tá aqui até na própria explicação deles. Ele coloca, ainda não foram concretizadas as vendas dos imóveis. 2. As condições favoráveis para o mercado para novas captações. A cota estava próxima de R$70, hoje está 50, né? Depois que parou de pagar, a cota mergulhou. Mesmo com essa alta maluca que está dando aí, cara, dificilmente chegaria no patrimonial, que é 122, né? Se andasse muito, chegaria em R$100. Isso assim, com muito custo, né? Então a gente vê essa questão. E aí ele coloca que tem conversas em andamento com o Santander para o reperfilamento da obrigação no valor de 60 milhões de reais. A gestão entende a retenção de dividendos para o pagamento principal do crédito REC Cotia ser aprovada com consulta formal, será a melhor decisão para preservar o interesse do cotista. Ok, essa parte de 13 milhões é fácil de resolver. O problema mora na de 60 milhões, né? 59 uns quebrados, 60 já que está corrigindo pelo CDI. Galera, a gente tem que ver. Ele vai ter que vender algum ativo. É uma parcela considerável. Se a gente pegar esse fundo, ó, ele é um fundo de valor de aquisição, né? 175 milhões que ele tem vai pagar uma parcela de 60. Se você olhar os imóveis que ele tem, cara, para ele levantar 60 milhões é difícil, né? Ele tem que vender tipo o REC-Log Cotia e mais um. Ou vender logo o Camaçari, que é o causador do problema. Será que se ele vende o Camaçari, vai ficar metade do fundo, né? E aí, como é que ele vai vender o imóvel e vai pagar a parcela? Ele vai, né, ter uma participação no imóvel, como é que vai ficar, né, a participação dele no imóvel? Ele vai vender e comprar a parcela, vai reduzir a participação? Enfim, situação meio delicada, né, envolvendo aí esse pagamento dessa parcela. A gente tem que acompanhar. Vamos ver, né, vai depender muito da boa vontade do Santander, caso eles não consigam vender nada. Agora, uma coisa, né, a gestão, esse é o ponto principal desse vídeo desse mês, né, que é a remuneração do gestor. O gestor dá um fato relevante onde ele comunica, né, que o fundo vai parar de pagar a taxa para o gestor mensalmente. Porém, esse valor da taxa vai ser provisionado como despesa para ser pago lá na frente. Então, resumindo, durante o período que o fundo ficar sem entregar rendimentos, a gestão fica sem receber. Ok. Mas o dinheiro da gestão vai sendo provisionado. Lá na frente eles vão receber. Qual o alinhamento que existe com o cotista? Porque quem criou esse problema, quem criou essa situação toda, foi a gestão do fundo. Né? Ah, mas teve pandemia, teve isso, teve aquilo, teve guerra. Ok, mas isso impactou todos os fundos da indústria. E, cara, na minha visão,
para mostrar de fato um alinhamento, porque isso para mim é um pseudo-alinhamento, para mostrar de fato um alinhamento com o cotista, tem que reduzir isso aqui, ó. A administração, a taxa de administração não tem como mexer. O administrador tem nada a ver com essa história. Ele não vai aceitar. Ele fala, ok, meu irmão, se a gestão fez caquinha, não tem nada a ver com isso. Agora, a taxa de gestão, dá para eles mexerem, porque esse dinheiro vai tudo pro bolso deles. Isso aqui vai para o administrador, isso aqui vai pro bolso da gestão. Se a gente somar isso aqui, dá quase 1,20. Cara, tem fundo de logística infinitamente melhor que cobra 1%. Tem os fundos de logística assim, o Helg tá aqui, os caras são lá em Marte, de distância, em relação à qualidade, em relação a tudo, e cobram menos. Então, sim, já começa pelo fato que a gestão deveria trazer essa taxa para algo próximo de 1% no somatório. Então a gestão ficaria aí com 0,08 alguma coisa e o administrador com 1,7, né? Seria o primeiro passo. O segundo passo seria, cotista, nesse momento que tá tudo dando ruim aí, parei de pagar e tal, fizemos lambança, fazer o seguinte, esse dinheiro que eu tô provisionando, eu vou ficar só com metade dele, a outra metade a gente vai usar para pagar a dívida também, porque é o justo. Porque, aquela coisa, se porventura, né, isso também é uma coisa que tem que ser colocada nos próximos relatórios. E aí, e se não pagar essa parcela de 60 milhões com o Santander? O que acontece? Quais são as penalidades no contrato? O fundo perde o imóvel, não perde? O que vai acontecer? É um ponto que tem que ser colocado, porque imagina se o fundo perde o imóvel. Perde o imóvel. O prejuízo que isso vai dar para a gestão, meu irmão, não vai mudar nada, né? Eles devem ter cotas do fundo, mas enfim, falando para a empresa em si, não muda nada. Segue o baile. E o cotista se ferrando, perdendo patrimônio. Então, isso tem que ser colocado nos próximos relatórios. Até porque hoje a cota está aqui nesse patamar de... Cadê? De R$50, saiu de 70 para 50. Mas imagina se tem uma cláusula dessa no contrato que vai falar, não, amigão, você não pagou, você vai se ferrar, você vai ter que me devolver o imóvel, não sei o que você já pagou pelo imóvel, você perdeu, não sei o que. Aí você vai bater o olho hoje para quem olha, né? Porventura olha e fala, R$49 tá barato. Às vezes o R$49 tá caro pra caramba, né? E aí a situação, o buraco é bem mais embaixo, né? Enfim, vamos acompanhar. Mas para mim, primeiro ponto, em relação a essa questão envolvendo o fundo ficar sem pagar e o gestor ficar sem receber, porque ele vai receber, lá na frente ele vai receber, é isso, falta alinhamento, falta a gestão chegar e falar para o cotista, fizemos caquinha e estamos reduzindo aqui a nossa taxa, do valor que a gente está provisionando, metade vai para pagamento de dívida, a outra metade vai ficar com a gente, até porque ninguém vai trabalhar de graça, ok, mas dá para reduzir, porque tá caro, o cotista está pagando muito caro, pagando 1,20% ao ano, que é uma taxa muito mais cara. Você pega aí, sei lá, um XPLG, um HGLG, um Bresco, um GGRC, um RBRL, vou falando nos fundos de logística, um LVBI, que eu me lembro, todos têm taxa menor que a desse fundo. Então, assim, já passou da hora deles abaixarem essa taxa, né? Mostrar um alinhamento, porque deu ruim, né? O cotista tá aí se ferrando, ficando sem receber, e mesmo sem receber não vai resolver o problema, porque tem uma parcela de 60 milhões e o fundo não tem de onde tirar dinheiro. Então, vamos acompanhar essa evolução dessa situação do Helg, mas, cara, não tá resolvido. A grande crítica para mim, nesse fundo, nesse mês, até os motivos do vídeo ter sido separado, é isso aqui, ó, remuneração do gestor. Para mim isso ficou muito feio, porque a gestão não receber, ok, mostra o alinhamento, mas lá na frente ela receber, não faz sentido. Era muito melhor continuar pagando a gestão e pagar só metade nesse tempo, e o resto do dinheiro ficar pro fundo para ele pagar as dívidas, do que ficar nessa coisa, não, a gente não recebe e tal. Cara, vai receber lá na frente. Isso aqui, ó, é pro cotista mais avisado, bate o olho e fala, não, que legal, o gestor não vai receber também, só que tá sendo provisionado. Lá na frente vai receber, né? Enfim, tivemos a devolução no Backlog extrema, né? A Multilaser saiu fora, aumentou a vacância do portfólio em mais 5%, a vacância já tá alta, né? Ele fez aquele girinho de CRI que ele sempre faz. Hoje já tem R$2 acumulados. Lembrando, galera, se porventura ele vender um imóvel no meio do caminho e resolver o problema, esse dinheiro vai ser distribuído, viu? Então, tipo, não é porque, não, vendeu um imóvel, agora não, vou ficar com dinheiro. Não. Se o dinheiro tá lá, sendo provisionado, ele achar outra solução, esse dinheiro volta pro cotista, né?
Aí tivemos 2 renovações de contrato, legal. E o fundo trabalhando para alocar os espaços vagos. Aqui a questão da alavancagem, a gente já falou, o grande problema é esta parcela do Camaçari, é o grande pênalti para esse fundo hoje, a situação dele bem delicada, né? Dezembro, tá chegando, cara, tá chegando. É aquela coisa que eu falo. Por que as assets, né, as gestoras, deixam a bomba estourar? Por que não vendeu o imóvel lá atrás? Né? É aquela coisa. Todo mundo sabia que a situação do país ia ficar do jeito que tá. Agora tá tendo essa alta, beleza, tá ajudando, mas você consegue imaginar, mesmo que esse fundo pagando dividendos, ele batendo R$ 122 e conseguindo fazer uma emissão para captar 60, sendo que o fundo tem um patrimônio de R$ 160 milhões, teria que fazer uma emissão com um dia de preferência de quase 40%. Difícil, né? Não, mesmo com tudo ajudando, ia ser uma emissão consideravelmente grande para o fundo. Então vamos ver. Aqui a questão da distribuição, que zerou, né? Está zerada por enquanto. O patrimônio líquido do fundo vai começar a subir, porque cada real que ele deixa de pagar incorpora o patrimônio, né? E aí aquela coisa. 1% ao ano sobre o PL. O PL está subindo. Eles ainda estão ganhando mais. Meu amigo. É complicado. Né? Mas, fazer o quê? Vocês querem comprar só dividendo, né? Aí a vacância, onde é que tá? 22%. Cara, 22,6% num fundo de logística é coisa para caramba. E não é 22% igual bateu, sei lá, no HGLG, que tá com a vacância um pouco mais alta, por um motivo específico. Não, é 22% por causa dos imóveis. Os imóveis aqui, ó. Os imóveis que o fundo tem, é isso aí, meu irmão. É 22%. Tem nada, não tem um desenvolvimento, não tem uma americana de devolvendo um galpão. Não, é 22%. É isso mesmo. Então é aquela coisa. Situação bem delicada desse fundo. Bem delicada mesmo, né? E, cara, eu espero aí que tenha uma solução. Seja vendendo ativo, seja tentando uma renegociação com o Santander. Eu não sei. Sinceramente, a solução mais óbvia é a venda do imóvel, né? Venda de algum imóvel aí do portfólio. O grande problema é que você já está com uma vacância de 24%. Né? Você já está com uma vacância de 24% nos seus galpões. E aí começa a ficar cada vez mais difícil, porque quem vai ficar comprando galpão vago, né? Você vai comprar logo o galpão, você quer comprar o galpão alugado, né? Um galpão que não tem dor de cabeça. Aí a gente tem aqui do portfólio só 2, ó, o Cotia e o Contagem. Paga a dívida? 40 mais 15? Não paga. Claro que ele pode vender com lucro, e aí ele vai reter esse lucro e vai colocar na conta, mas pagar a dívida? Não paga. Como é que faz? Né? Como é que fica a situação aí do fundo? Não tá fácil, cara. Não é fácil, mas é aquela coisa, né? Às vezes ficam nessa loucura de vamos crescer, não sei o que e tal, né? Alavanca, tudo mais, e aí a casa cai. Infelizmente tá caindo, né? Triste. Ó, próximos 12 meses, 21% dos contratos vencendo. E você sabe, né? Quando a situação tá fedendo, lei de Murphy. Ó, vai só saindo. Aí chega nesse 21%, 10% fala, ó, tô saindo fora. Aí a vacância vai lá pra 30 e tantos. É assim, né? Vai virando uma bola de neve o negócio. Quando a situação tá fedendo, fede com força. Enfim, o fundo está com acumulado de R$2 por cota. A gente vai acompanhando aí essa evolução desse saldo. E como eu já falei, é para pagar a parcela de 13, não é de 60. De 60 ele não consegue pagar retendo rendimentos. É claro que sim, ele consegue dar 1 milhão por mês, né? Ficaria 5 anos sem pagar, pagando 1 milhão por mês. Né? E evidentemente ele não vai fazer. Não vai fazer isso, né? O Santander não vai aceitar pagar a dívida em 60 vezes. Mas, tipo, fora a correção, né? Enfim, situação delicada, né? Uma parcela muito grande. É uma alavancagem demasiada cobrando só seu preço. Enfim, vamos aguardar. Galera, é isso aí que tem pra comentar. Fundo perdendo cotistas, né? Infelizmente, a situação do Helg é essa. Situação ruim, situação chata. Nenhum fundo deveria estar passando por isso, mas alavancagem fazendo suas vítimas. E é aquela coisa que eu falo com vocês. 2 formas de alavancar. A primeira, que é a melhor, né? É você lá, na hora que você vai comprar um imóvel, você já faz o CRI,
você já paga tudo e aí você fica pagando o CRI, fica lá pagando as parcelas e tal, é um pouco mais tranquilo. Agora, a segunda forma é a pior, que é o que esse fundo fez. É você comprar o galpão, você não tem dinheiro para comprar o galpão em todo, aí você pega o galpão e fala assim, eu vou pagar parcelado, vou te pagar, né, 4 parcelinhas de 25 milhões, num galpão de 100, né, dando um exemplo. Aí você vai lá, paga de primeira, aí você paga a segunda, aí o mercado vira, fica tudo uma merda, aí a terceira você já tem que se virar, e a quarta você não tem dinheiro. Aí a casa cai. Então a gente já viu esse tipo de situação criando com vítimas, né? O próprio GRC quase foi uma vítima disso. Eles conseguiram, né? O GRC também tem um portfólio muito mais robusto, é muito mais fácil para eles venderem um imóvel. Né? Não tem nem como comparar a qualidade do GRC com a do Helg, né? O GRC só tem contrato atípico, bons imóveis, bons inquilinos, então é muito fácil. O GRC abre a boca e fala, cara, tô vendendo esse galpão. Alguém, opa, me dá. O Helg fala, tô vendendo esse galpão. O povo olha e fala, ih, tô fora. 25% de vacância, né? Acho que isso já diz alguma coisa pra gente. Então, assim, são situações que a gente está vendo agora. A alavancagem cobrando seu preço. Tá cobrando preço no XPPR, tá cobrando preço no Helg, tá cobrando preço no Rect, de certa forma, né? O Rect é uma situação um pouco mais tranquila, mas tá sendo cobrado também. GGRC quase que se ferrou. A sorte da GGR é que eles trocaram o gestor lá e o cara entrou e resolveu. Então, assim, situação delicada. Isso são momentos de que a gente vai aprendendo para no futuro, a hora que acontecer a mesma coisa com o fundo nosso na nossa carteira, que a gente comprou no oba-oba, na empolgação, você saber, você bater o olho e falar assim, que meu amigo, esse negócio aqui vai feder, deixa eu sair fora antes que feda de vez, porque eu já vi fedendo no passado. E é isso, né? Então, assim, eu acho muito bom. Eu adoro acompanhar esse tipo de fundo. Adoro esse tipo de situação. CPR, Helg, Rect, fico de olho neles, porque eu quero ver as coisas acontecendo para lá na frente, se um fundo meu, porventura, entrar nessa mesma ciranda, eu já saber identificar lá no início. Né? É igual você pega o Rect, por exemplo. Né? O Rect estava 90 e poucos reais, o gestor chamou a emissão 85. Se você era contista do Rect e lá atrás você vendeu, porque você viu e falou assim, cara, isso aqui vai dar ruim, você fez a melhor decisão da sua vida, porque hoje a cota, melhor da sua vida, exagerei, mas vai. A cota estava 95, caiu, né, até uns 80 e poucos, foi o valor da emissão, e hoje a cota está 50. Então imagina se você tivesse ficado e falasse, não, vou bancar a emissão, não sei o quê. Você está com prejuízo de 50%. E o fundo, na situação ainda, o problema lá naquele fundo ainda não está resolvido. Então, assim, é sempre bom acompanhar para você não ficar em barco furado, né? Pegando o barco afundando, não tem um copo aqui fácil, e você com um copinho tentando jogar água para fora do barco e afundando junto com ele. Às vezes é melhor você pular fora do barco e falar tchau, meu amigo, adeus. Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. É isso aí, fui.